Olá, amigos e amigas do nosso canal, você que já é inscrito, você que é membro aqui do canal, você que está nos conhecendo, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os evangélicos e a intolerância religiosa. É um tema extremamente pertinente, um tema muito atual e um tema que tem levado muitas pessoas a serem desrespeitadas e até mortas por conta da intolerância religiosa. Bom, é importante que a gente diga que tolerância religiosa não é a palavra mais correta, porque tolerância indica um ar de superioridade daquele que tolera. Aquele que está acima tem o ato de boa vontade de tolerar aquele que é inferior. Portanto, a palavra correta não deveria ser tolerância, mas deveria ser respeito religioso, respeito humano, respeito ao próximo. Porque quando eu tolero, eu entendo que estou acima e o que é tolerado está abaixo de mim. Quando eu respeito, eu entendo que eu e a outra pessoa estamos lado a lado, estamos olhos nos olhos e não há relação de superioridade entre nós, mas uma relação de reciprocidade. Também é bastante importante a gente dizer que nas religiões, nas grandes religiões, principalmente, mas não só no monoteísmo, existem expressões de fundamentalismo em todas as religiões, seja no cristianismo, seja no judaísmo, no islamismo, seja até em outras religiões como no hinduísmo e no budismo. Porém, essas manifestações de intolerância, de fundamentalismo religioso, não pode ser generalizado porque os ideais dessas religiões não eram ideais de intolerância. No nosso caso mais específico, no cristianismo, Jesus nunca teve uma proposta de fazer guerra santa a quem quer que fosse. E Jesus lidou com pessoas de diversas religiões no seu contexto social e cultural e sempre teve uma relação respeitosa com essas pessoas. Além disso, é importante que a gente diga que as religiões e a sua diversidade estão presentes na história da humanidade há muito tempo. Desde que a humanidade existe, existem manifestações distintas de religiosidade, porque religião é um aspecto da cultura e cultura é um elemento absolutamente humano. São os seres humanos quem produzem cultura no espaço onde eles vivem e uma das manifestações dessa cultura é a religião. A religião é uma produção humana, cultural e contextualizada com o ambiente em que esses grupos humanos eles vivem. Todas as religiões. E inclusive dentro das religiões, a forma de recepção dos ensinamentos do cristianismo, por exemplo, variam de tradição para tradição, variam de lugar para lugar. E também é lamentável, porém, nós precisamos dizer que ao longo da história, principalmente do mundo ocidental, o cristianismo esteve sempre envolvido com as nações que eram opressoras, com as nações que oprimiam outros povos. Se lá atrás, na antiguidade cristã, os primeiros cristãos eram perseguidos pelo império, no segundo e terceiro século principalmente, depois da virada constantiniana, não são raros os casos de cristãos e do cristianismo perseguindo outras culturas e outras manifestações religiosas. Na invasão espanhola e portuguesa à América, nós não podemos esquecer que Portugal e Espanha eram duas nações cristãs, duas nações católicas. Na Inglaterra e os Estados Unidos eram duas nações protestantes.
e que também invadiram vários lugares, oprimiram vários povos e levaram pobreza e discriminação em vários lugares do mundo. Muitas das nações árabes não demonstram simpatia pelo cristianismo, muito pela aversão que tem a influência dos Estados Unidos em suas nações. E esses são dados dos quais nós não podemos esquecer. Falando especificamente de Brasil, a discriminação com as religiões de matrizes africanas vem desde a época da colonização desse país. Logo, nos primeiros momentos, as religiões dos escravos trazidos da África, elas foram demonizadas, assim como também as manifestações religiosas dos povos originários, dos povos indígenas, também foram demonizadas pelos colonizadores europeus, brancos e cristãos. E desde aquele período gerou-se uma crença entre as pessoas de que as manifestações dos indígenas e dos africanos eram manifestações demoníacas, que os orixás eram demônios que precisavam ser expulsos daquele ambiente. E sempre foi negado a esses povos uma livre manifestação cultural e uma livre manifestação religiosa. Daí que nós temos também o sincretismo religioso e muitos orixás das religiões de matrizes africanas foram misturados com santos da Igreja Católica para que aquela adoração e aquela cultura de resistência desses povos africanos pudesse, pelo menos, não ser tão perseguidos quanto vinham sendo. Porém, nos tempos atuais, existem outras manifestações de intolerância religiosa, e muitas delas ligadas a grupos pentecostais e neopentecostais que também já foram discriminados há não muito tempo atrás, e hoje tem vários casos de grupos ligados a essas tradições perseguindo e demonizando as religiões de matrizes africanas e também as religiões indígenas. Não se pode generalizar, é verdade, porque não é todo o pentecostalismo quem tem essa postura, e muitos pentecostais ainda são, de certa maneira, discriminados hoje, embora seja um quadro muito mais favorável e muito mais confortável do que já foi um dia e do que as religiões de matrizes africanas. Porém, ainda se é ensinado em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, por exemplo, que os orixás das religiões de matrizes africanas são entidades demoníacas que se apossam das pessoas para trazer maldade, destruição, doenças e assim por diante. Isso é uma manifestação de intolerância religiosa, sim. E essas intolerâncias religiosas também estão ligadas ao racismo. Pois é, os indígenas e os negros que foram escravizados, que foram invadidos, que foram violentados nas mais diversas maneiras, desde o descobrimento do Brasil, continuam tendo seu espaço à livre cultura e à livre manifestação religiosa negados ainda nos dias de hoje. Ainda se vê as suas religiosidades como obras dos demônios. E é claro que quando isso acontece, isso causa uma certa repulsa daqueles que não têm instrução e acreditam nessas palavras e nessas manifestações também. O que as nações cristãs fizeram no Oriente Médio, através dos Estados Unidos e da Inglaterra, o que fizeram na África no processo de escravização, é um negócio absolutamente lamentável e que nada, não só lamentável, mas criminoso, e que nada tem a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Será que nós conseguimos ver em Jesus e nos relatos dos evangelhos alguma coisa, alguma narrativa ligada ao tema da intolerância religiosa? Sem dúvida nenhuma, conseguimos. E eu vou mostrar para você apenas 3 exemplos, que eu poderia citar outros.
o centurião romano, com quem Jesus se encontra, que estava com um criado enfermo na sua casa e precisava de um ato de misericórdia de Jesus. E Jesus, ao ter aquele contato, ainda que indireto, com aquele homem, diz para os seus próprios discípulos que nem em Jerusalém tinha visto alguém com a fé igual a daquele homem. Aquele homem não era cristão, aquele homem não era judeu, aquele homem sequer era monoteísta. Ele era um centurião do Império Romano, ele era um oficial do Império Romano e, consequentemente, seguia a religiosidade do Império Romano, que era uma religiosidade politeísta. Tem outro caso também, o caso da mulher Ciro-Fenícia. A sua cultura não era uma cultura nem judaica e nem monoteísta. E aquela mulher, quando toca em Jesus, e Jesus diz para ela sobre os cachorros que comem, que não era lícito tirar dos filhos para dar para os cachorros, e aquela mulher tem uma postura, uma atitude que faz Jesus aprender com ela e faz Jesus elogiar a fé e a postura daquela mulher. Também a gente poderia citar o caso da mulher samaritana, de João, capítulo 4, um dos relatos mais lindos de todo o Evangelho, que era uma mulher discriminada dentro da sua própria cultura, que era de um povo discriminado pelos judeus, um povo que era considerado mestiço e, portanto, inferior pela ótica dos judeus. Ainda mais uma mulher que não podia nem ser vista em público com um homem, que dirá uma mulher samaritana. Jesus tem um encontro de acolhimento com aquela mulher, um encontro baseado no respeito e no reconhecimento daquela mulher como um indivíduo e não como uma coisa, e não como um objeto. E em nenhum momento Jesus é impertinente, em nenhum momento Jesus atribui a religiosidade daquela mulher aos demônios, ao diabo ou quem quer que seja. Jesus tem uma relação respeitosa e em nenhum momento daquela conversa a pauta foi mostrar qual era a religião melhor ou pior. A pauta daquela conversa sempre foi o acolhimento, o respeito, a relação de iguais e o amor. Tanto é que aquela mulher ficou encantada com o contato que teve com Jesus. Muitas pessoas querem evangelizar falando que os outros vão para o inferno como se a sua manifestação religiosa fosse a detentora da verdade plena, como se a sua manifestação religiosa não fosse também uma manifestação cultural. Parece até que é uma revelação divina a sua religião e apenas a sua religião. Mas certamente não é assim. Evangelizar significa levar boas novas às pessoas. Levar uma notícia que é boa, que é agradável, que é novidade. Intolerância religiosa não é bom e nem é novo. A graça, o amor e o acolhimento de Jesus para com todos os seres humanos, essa sim é uma grande e nova notícia. E, aliás, Jesus, quando teve contato com pessoas de outras manifestações religiosas, nunca quis depreciar a religião do outro, nunca quis atribuir a sua religiosidade a obras demoníacas ou a entidades demoníacas. Jesus sempre tratou todas as religiões, inclusive a sua, como fruto do desenvolvimento da cultura de determinados povos e de determinados contextos. E se a gente tratasse dessa maneira, nós teríamos uma relação muito mais humanizada e respeitosa, que foi aquilo que Jesus propôs para cada um de nós. Você tem todo o direito de ter a sua religião, você tem todo o direito de não querer seguir os dogmas de uma outra religião, mas você só não pode esquecer que a outra pessoa também tem o direito de ter a religião que ela quiser, de seguir os dogmas que ela quiser e de não se sentir representada
com outros dogmas, assim como você também tem esse direito. Então, que possamos ter com pessoas de outras manifestações religiosas e com pessoas que não têm manifestações religiosas uma relação respeitosa e amorosa, porque era assim que Jesus fazia. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!